Santo, estamos aí com... Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espiritismo. O pessoal tem me perguntado algumas coisas sobre o Espiritismo e até eu tenho um título aí para passar para vocês, que é Cristãos Enganados, parte 2. Eu ainda não passei esse estudo, mas hoje vou fazer o Espiritismo, o engano, mais ou menos esse tema que eu vou colocar lá, parte 1. E estarei falando alguma coisa a respeito do Espiritismo também. Porque algumas pessoas, até anotei aqui, algumas pessoas me perguntam sobre reencarnação, se realmente existe ou não. Alguns perguntam para mim sobre comunicação com os mortos, que também se existe ou não. E aqui nós entramos nessa linha falando a respeito do Espiritismo, é o Espiritismo que faz parte do ocultismo. O Espiritismo, ele, querendo ou não, os espíritas fazem parte do ocultismo. O que é o ocultismo? Crença na ação influências ou influências dos poderes sobrenaturais ou supranormais. Ou seja, estudar tudo isso, todas essas influências, e o Espiritismo, ele surgiu dessa forma. Até o surgimento do Espiritismo aconteceu em 1847, em dezembro de 1847, quando eu falo surgiu, mas na verdade ressurgiu, porque já era uma crença muito antiga. Depois nós vamos ler alguns textos da Bíblia aqui. Na verdade eu quero refutar alguns textos aqui, algumas crenças, algumas ideias do Espiritismo. Aí você pode me perguntar, mas por que você fala sobre isso? Para confundir, para causar confusão, para causar briga, para causar o quê? Na verdade nós, como evangélicos, nós como cristãos que aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós temos o dever e a obrigação de refutar certas heresias e certos ensinamentos que vêm de encontro com aquilo que nós acreditamos. Vivemos um tempo aí que o pessoal do relativismo em várias áreas, relativismo moral, espiritual, do mundo em que nós vivemos, tudo vale, tudo pode, cada um na sua, mas esquecemos que o Evangelho é anunciar as boas novas de salvação. E dentro disso eu preciso anunciar as boas novas de salvação, em que eu acredito que é Jesus Cristo que derramou o sangue na cruz do Calvário por mim. Então eu preciso falar sobre Ele, preciso falar nesse Deus que nos ama, que é o Deus Criador de todas as coisas. Preciso falar da morte, da expiação de Jesus na cruz do Calvário por nós. Precisamos então falar a respeito do Evangelho, a respeito da Bíblia Sagrada, que é a nossa regra infalível de fé e normativa que nos conduz à salvação. Tá, começamos aqui falando do Espiritismo, como eu falei, em dezembro de 1847, surgiram ali as irmãs Fox. Elas começaram a ver coisas acontecerem, barulhos acontecerem, se comunicavam, quando batiam em algum lugar, se respondia para elas. Começou aí então. Dentro dessa ideia das irmãs Fox, também entra em cena agora, em 1856, começa, se não me engano em abril de 1856, começa um homem que era professor e formado, ele começa a pregar, a falar sobre o Espiritismo, a divulgar isso em 1856. Ele que era conhecido como Allan Kardec. Allan Kardec, que nasceu em 1804, em 1856 ele começa a divulgar isso. Allan Kardec, que na verdade não era o nome dele, ele adotou esse nome, porque o nome dele na verdade era Léon Hippolyte Rivail, mais ou menos isso. Ele nasceu na França e ele adotou o nome Allan Kardec. Dentro dessa ideia de Allan Kardec, nessa parte 1 sobre o Espiritismo, existem algumas divisões do Espiritismo. O Espiritismo comum, o Espiritismo baixo, por exemplo, a quiromancia, o Espiritismo científico, pode ser o esoterismo, e aí entra o kardecismo. Então, são essas divisões ou raízes do Espiritismo. Nós iremos falar aqui a respeito do kardecismo, que é uma das
uma das divisões do Espiritismo. E é claro que nós iremos falar a respeito disso e estaremos aqui, à medida do possível, desse pouco tempo nosso, que são 20 e poucos minutos que consegue filmar a minha câmera, 20 e poucos minutos aí, nós vamos falar a respeito dessa crença, dessa ideia que, segundo os kardecistas, eles não são uma religião. Eles deixam bem claro isso, mas nós vamos falar a respeito disso. Quais são os principais pontos do kardecismo, do espiritismo kardecista? O principal ponto é a reencarnação. E o outro ponto que também chama a atenção é a comunicação com os mortos. São os dois que a gente vai nos ater um pouquinho mais aqui. A reencarnação, eles acreditam assim, que a pessoa ela morreu e quando ela vai reencarnar em um outro corpo. Esse é o pensamento depois, o retorno deles vai reencarnar em um outro corpo. Detalhe, a reencarnação, eles acreditam também que ela é evolutiva. Então não tem como, de repente, reencarnar em um animal, por exemplo. Não, eles não vão acreditar dessa forma. Não tem maneira, eles não acreditam dessa forma. A ideia deles é reencarnar sempre evoluindo, sempre uma evolução. Claro que depois, se vocês quiserem fazer pergunta, mandar alguma coisa lá embaixo da descrição, pode fazer seu comentário. Eu responderei também algumas coisas que vocês quiserem perguntar lá, de repente que não foi citado aqui, porque poucos minutos é difícil responder ou comentar muita coisa. Mas nós vamos falando aqui. Reencarnação. O que tem a ver a reencarnação? Os kardecistas ou espíritas, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, eles acreditam aqui que quando chega Nicodemos e fala assim: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe? E eles acreditam aqui que uma dessas passagens que eles colocam como base deles é que podem nascer de novo, ou seja, reencarnar. Aqui, no Evangelho de João, capítulo 3, nós podemos já deixar bem claro o que está escrito aqui. Esse entendimento de nascer de novo, quando fala da água do Espírito, é como uma nova criatura, e não alguém que morreu e vai nascer num outro corpo. Então está bem específico no Evangelho do capítulo 3 de João. Quando nós olhamos bem tranquilamente, lemos, nós podemos entender ali, compreender muito bem ali, que não é esse nascer de novo. Então não seria reencarnação, tá? Então o Evangelho de João, capítulo 3, já não pode ser, eles não podem usar como essa base. Daí nós olhamos também em Mateus capítulo 17, e versículo de número 10. Vamos ver o que diz Mateus 17, versículo de número 10 até o 13. Ele fala assim: e os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu e disse-lhes: é verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. O kardecismo pega como base também esse texto dizendo que aqui era a reencarnação de Elias. Eles diziam que era a reencarnação. Primeiro, se a gente olhar bem a fundo, Elias não morreu para reencarnar. Não é isso? Ele não foi levado ao céu e por uma carruagem, um redemoinho de fogo não levou ele para o céu. Então não tem como base dizer que reencarnou. Mas mesmo que eles falassem que, não, mas se ele tivesse morrido e tal, não tivesse sido levado, há um detalhe aqui. Quando fala de Elias aqui, em Mateus 17, no versículo 10 até o versículo 13, ele estava dizendo que era o Espírito, mas não no sentido Elias, mas o Espírito que é o mesmo Espírito que te dá dons e talentos, que nos usa, que é o Espírito Santo. Ali ele estava querendo dizer o Espírito
no espírito de Elias, ou seja, profeta que João Batista era. Então, dessa forma que ele estava passando esse texto no espírito, era o mesmo espírito, ou seja, o mesmo espírito que usa, que é o dom de profecia, profeta mesmo de Deus. Então era dessa forma que ele queria transmitir. Mas quando nós olhamos o Evangelho, no Evangelho de João, tem mais um capítulo aqui, e versículo 1, capítulo 1, versículo 21, vamos ver o que diz aqui, que o texto fala assim. João 1, versículo 21 diz: E perguntaram-lhe então, quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. Então nós olhamos aqui, na parte A aqui, de João Batista dizendo, és tu Elias? Não sou. Então não era o Elias também. Então cai por terra a ideia de reencarnação. Tem um detalhe aí também, Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então nós já vemos aqui, ordenado que o homem morrer quantas vezes? Uma vez. Vindo depois disso o juízo. Então não tem como morrer, voltar, não tem. Então ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então você pode observar isso também. O segundo tópico que nos chama a atenção, depois da reencarnação, é comunicação com os mortos. A Bíblia ela é bem clara quando fala em invocação dos mortos. Imagine se desse para se comunicar então. Mas a invocação, olha o que já diz aqui, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 até o 14. Fala a respeito das abominações das nações. As abominações das nações são proibidas. Ou seja, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme a abominação daquelas nações. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, há um detalhe aqui, que não entrarás na terra, porque daí diz que todo que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, não é correto comunicar-se com os mortos. Infelizmente, a gente não está nem brincando aqui de ser crente ou evangélico. A gente não está brincando aqui porque a gente compreende que as pessoas, muitas pessoas, de repente, estão me assistindo que levam muito a sério ser espírita. Infelizmente, muitas pessoas levam a sério. E é essa tristeza no meu coração por estar sendo enganado. Quando nós falamos em comunicação com os mortos, as pessoas elas se comunicam até com que, às vezes, algum parente que morreu, algum ente querido que morreu, faleceu, depois o que acontece? As pessoas procuram, de saudade, se comunicar com esse ente querido e acabam tendo essa comunicação que nós não acreditamos que ser o ente querido que está comunicando com essas pessoas. Então é muito triste isso. Mas olhando dentro da Bíblia Sagrada, que é o livro no qual nós cremos, a palavra de Deus aqui, é errado e é abominação comunicar-se com os mortos. Então nós discordamos disso e por isso estou passando aqui a respeito desse texto. Mas tem mais aqui. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, também fala a respeito do rico e do Lázaro. Depois, o tempo meu não permite aqui, é rápido, mas leia na sua casa aí, Lucas 16, versículo 19 a 31, a respeito do rico e do Lázaro. Você olha a história ali e vê que o rico e o Lázaro morreram. E o rico que estava em tormentos, ele não poderia retornar para avisar os seus parentes que não tinha como retornar. Morreu, já era. Não tinha como retornar para avisar os seus parentes
para não irem para o mesmo local que ele estava sofrendo ali essas perturbações. E também esse sofrimento, né, na verdade. E já o Lázaro, o pobre, o mendigo, ele morreu e ele estava ali junto ao seio de Abraão, num lugar bem tranquilo, e estava em paz ali, no seu descanso, descansando as suas obras, tal, mas no seu descanso. Então nós vemos ali que ali você já pode entender que há um lugar de tormento, há um céu e também há um inferno mesmo, na verdade. E daí nós olhamos também o texto de Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27, eu comentei com você que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez e depois do juízo. Não adianta rezar, não adianta fazer oração, não adianta fazer clamor, suplicar por uma pessoa sair de algum lugar, de algum estado que ela está depois da morte, porque morreu, já está decretado o seu caminho e não tem como tentar mudar essa situação, não tem, morreu. Também tem um texto aqui, 1 Samuel, capítulo de número 28, nós observamos ali também nesse texto aqui, ele é um texto também muito conhecido, no qual, 1 Samuel capítulo 28, que fala que Saul consulta uma pitonisa de Endor, e aqui ele vai consultar essa mulher querendo se comunicar com Samuel, que já havia morrido. E ele procurou essa mulher e foi, diz aqui, Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele com 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disse, peço-te que adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem te disser. Então a mulher disse, eis aqui, tu sabes o que Saul fez. Daí explicou a respeito que Saul tinha perseguido os encantadores, adivinhos, te mataram todos eles, que era proibido fazer isso. Mas Saul, infelizmente, perdeu toda a bênção de Deus na vida dele, ele era um homem abençoado, mas ele acabou entrando por esse caminho e perdendo toda a bênção. Então Saul jurou pelo Senhor, já errou aqui que não pode nem jurar por Deus, tá? Dizendo, vive o Senhor que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Naquele momento, aquela mulher viu que era Saul, que tinha enganado ela. E esse espírito que subiu, dizendo ser de Samuel, não era de Samuel ali. E ela entendeu, era um espírito enganando, era um engano ali para Saul naquele momento. Então, Deus, ele abomina esse tipo de coisa. E quando nós falamos em Deus, os espíritas, quando se fala, eles até acreditam em Deus, mas eles acreditam que para cada um existe sim um Deus para cada pessoa, eles creem, cada um crê de um jeito, e existem vários deuses. E a gente entende na Bíblia Sagrada que não existem vários deuses, não. O nosso Deus, ele é único. O nosso Deus é o único Deus. Eu posso até olhar aqui em Deuteronômio capítulo 6, nós podemos dar uma lida aqui, e você vai ver o que a Bíblia Sagrada diz sobre esse Deus que eu e você acreditamos. Olha o que diz no versículo de número 4 de Deuteronômio a respeito de Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então não há outros deuses. O único Deus é o Deus de Israel, é o nosso Deus. Então é bom deixar bem claro para você que tem sido enganado com essas ideias do kardecismo, que há um só Deus, um único Deus. João 17, versículo 3, diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então você observa aqui que ele é o único Deus. E quando nós falamos em Jesus Cristo, Hebreus capítulo 7 e no versículo de número 26 e 27, vamos ver o que diz aqui. Porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como o sumo sacerdote,
de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Viu? A figura de Jesus aqui se ofereceu por nós. E o Espiritismo diz o quê? Que ele foi um homem bom, uma evolução acima, muito evoluído, que foi um homem bom. Mas não, nós acreditamos que ele é o nosso sacerdote, o nosso rei, nosso profeta. Ele é superior aos anjos, ele morreu por nós e derramou sangue na cruz do Calvário. É claro que, por que morrer na cruz por alguém que pode, de repente, reencarnar, se existisse essa ideia da reencarnação? Por que morrer na cruz por alguém que pode reencarnar e seus próprios méritos podem melhorar cada dia mais e evoluir cada vez mais? Então é por isso que nós não acreditamos também na reencarnação. Eu acho que, na verdade, Jesus Cristo morreu por nós, morreu na cruz do Calvário por nós. E daí também expiação. A expiação é algo que, ali mesmo dentro daquele texto, você pode observar que ele morreu por nós. Então ele fez expiação pelos nossos pecados, coisa que as pessoas que acreditam no kardecismo não acreditam. Efésios capítulo 1, versículo de número 7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Dá para falar até o versículo de número 8, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Mas aqui fala assim da graça de Jesus, das riquezas da sua graça, e que se ofereceu por nós em redenção a nós, pelo nosso pecado. Então, a expiação, no caso que o kardecismo não acredita, está aqui na Bíblia Sagrada, que realmente existe. Existe sim. Aí, também o kardecismo não acredita na queda do homem. Veja bem, eles não acreditam que o homem pecou, tal, da queda. Eles não acreditam dessa maneira. Mas Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12, nós vamos ver o que diz aqui. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja bem. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Observou então aqui sobre a queda, e que nós precisamos, é claro, em Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 5, você vai ver a respeito ali da queda do homem também, e você vai ver que precisamos de um Salvador. Então você que está me ouvindo aí, de repente ficou nervosinho, ficou preocupado, está bravo comigo aí, por que eu estou falando a respeito disso para você? Para que os teus olhos venham a ser abertos. O Espírito Santo está falando no teu coração para você sair dessa mentira aonde você está aí e que você venha aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Tá. O inferno. Mateus capítulo 25, versículo 41, fala do inferno aqui. Tá. O kardecismo ele não acredita que existe esse lugar de tormento, não acredita sobre o inferno. A gente já citou alguns versículos anteriormente, mas eu vou citar o versículo 41 de Mateus 25. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Foi preparado para o diabo e para os anjos, não é preparado para o homem, mas o homem acabou está desobedecendo e vai para o inferno também. Então o inferno existe, é bem real, e nós precisamos aceitar a Jesus, mudar de vida, morar no céu, que é bênção de Deus para nós que estamos vivendo nesse momento aí. Sobre a igreja, Mateus capítulo 16, versículo de número 18, nós vamos falar aqui também sobre a igreja. A igreja, que alguns são contrários à igreja, mas olha o que diz a igreja. Foi fundada por fulano, ciclano, beltrano? Não. A igreja está escrito aqui, ó. Pois também,
Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus falando aí, ó, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta, Jesus falando, tu és Pedro, e sobre esta, que é o próprio Jesus, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ou, de repente, no grego ali, Petros, que significa pedregulhos, pedrinhas pequenas. Mas aí ele aponta para ele, ó, sobre tu, Pedro, pedrinha pequena. Fala de Pedro, mas ele fala que, ó, te digo que tu és essas pedrinhas pequenas, e sobre eu, que é Jesus, a pedra angular, pedra de esquina, sobre eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui aproveito também falar sobre igreja, que as pessoas não acreditam também, acham que não deve ter igreja, acham que é essa religião, acham que é isso, acham que é aquilo, mas tá, não é isso não. Vamos lá agora sobre Bíblia. O que o kardecismo não acredita que essa palavra aqui, ela é a palavra de Deus, mas diz aqui no Salmo de número 12, Salmo não é capítulo, Salmo de número 12, versículo 6, as palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificado 7 vezes. Salmo 111, no versículo número 7, vai também dizer a respeito de Bíblia, estamos quase acabando o tempo aí já, de Bíblia, as obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Salmo 119, versículo de número 96, a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Veja bem a palavra de Deus aqui no versículo, Salmo 119, versículo 105 também, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós vemos aqui a palavra de Deus, mostrando aqui como é a palavra de Deus. Claro, tem muito texto, eu coloquei alguns salmos apenas, mas tem o Salmo 19, versículo 7 também. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, isso que eu precisava passar para você a respeito do Espiritismo, o engano, parte 1. E depois a gente pode, de repente, trabalhar em cima de alguns textos mais a fundo a respeito disso daí. Que Deus abençoe a tua vida, que você aceite a Jesus Cristo como Salvador da tua vida. Eu não sei quanto tempo tem ainda, Vanessa, aí? 1 minuto? Vou fazer uma oração então, para que o Senhor venha abençoar a tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. E lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor venha libertar estas vidas que estão no cativeiro, do pecado, do engano, Pai. Que o teu Espírito Santo venha libertar e essas pessoas possam te conhecer cada dia mais, possam engrandecer o teu nome e te aceitar, Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. Que Deus venha abençoar a tua vida e que você venha aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A paz do Senhor e até.